escoltas por derradeira vez vão voando a topar o... E aí, pessoal, vamos para a parte 4 do Adro do Sempre na Galiza, do Castelão. Muito bem, está aqui. Nessa parte, Castelão ele combina a crítica social, a reflexão política e a ironia para denunciar a negligência do Estado espanhol em relação à Galiza e propor um caminho para a sua emancipação. E aí ele coloca os burros como uma espécie de metáfora, simbolizando a opressão, né? O ornear dos burros nas ruas de Badajoz, ao amanhecer, simboliza a rotina opressiva e a estagnação social. Aquele som estridente do animal que desperta o narrador para a sua realidade brutal. A Galiza está adormecida sob um sistema que a ignora. E aí ele entra no 1º de maio, aquela data que é celebrada com um comício socialista que contrasta com a alienação galega. Enquanto os socialistas, eles naquela época lutavam contra os latifúndios, as grandes propriedades, naquela região da Extremadura, onde está Badajoz, o problema dos camponeses galegos, que ali já tem uma característica de minifúndios e uma falta de representação, é um lugar totalmente esquecido, abandonado nessa representação, nessa representatividade dessas, vamos dizer assim, categorias do proletariado, no caso do campesino, dos camponeses. Depois ele faz aquela comparação entre latifúndio versus minifúndio, na Espanha feudal, como também em Badajoz. A lei da reforma agrária buscava redistribuir terras improdutivas, mas na Galiza o problema foi inverso. Os minifúndios que são fragmentados, eles acabam por empobrecer os camponeses sem atrair a atenção dos estados. Então, é uma característica secular da Galiza essa questão dos minifúndios. Também ele fala sobre o centralismo cego, ou seja, o Estado, filho de uma Espanha calcinada, só se preocupa com questões que afetam os interesses nacionais, o interesse nacional. E aqui você tem que entender bem, quando ele menciona esse interesse nacional, o interesse castelhano. E aí a Galiza, com as suas particularidades, ela fica excluída dessa agenda. Também ele vai mencionar das desventuras dos camponeses galegos. Nem operários, nem patrões. Os labrigos galegos vivem numa espécie de meio termo, um limbo. Eles não se encaixam na luta das classes urbanas, né, aquele confronto, aquele conflito entre operário versus burguês, e eles também não têm uma voz no sistema político voltado para as elites. E a injustiça dupla. Eles sofrem com a pobreza dos minifúndios e com a falta de políticas públicas específicas. A solução seria uma espécie de reforma múltipla, e aí ela entraria em vários aspectos, uma reforma agrária, uma reforma cultural, uma reforma política, etc. Mas o Estado, como sempre, ignora. E aí é que entra o chamado à ação galega. A pergunta crucial: quem pode salvar a Galiza? E a resposta de Castelão é a própria Galiza, através de um partido político galego forte. E aí, nesse caso, vocês têm que entender que seria um partido legitimamente galego. O objetivo seria conquistar autonomia para legislar conforme as suas necessidades, ou seja, os problemas de economia, os problemas da cultura e da terra. E também ele fala sobre a condição. Os camponeses devem despertar politicamente, deixando de votar em partidos espanhóis que desconhecem ou desprezam a realidade galega. Bom, concluindo, Castelão usa o comício socialista como espelho para mostrar a solidão da Galiza naquele tabuleiro político espanhol. Enquanto outras regiões lutam contra esse feudalismo, esse tipo de feudalismo que existia na década de 30, 40, a Galiza precisa de uma revolução própria. Não apenas agrária, mas uma revolução nacional. O Adro IV é um manifesto urgente. Sem autonomia política, a Galiza permanecerá sendo cerrada. Como no caso aquele burro que estava lá serrando na esquina da casa com aquele seu ornear, aquele barulho que ele fazia de manhã. Enfim, é isso. Pelas manhãzinhas, as ruas de Badajoz enchem-se de burros e, quando bate o sol no lombo de um deles, o seu orneio godalheiro
faz hornear a mesma cidade. Perto das 8 da manhã, horneia sempre um burro debaixo da minha varanda. E a pobre besta entoa o hino da sua espécie com tal força aspirante e impelente que mesmo parece que estão cerrando a esquina da casa. Então eu abro os olhos e, ao acordar, nunca sei onde me encontro. Hoje é 1º de maio, festa nacional e internacional. Posso, pois, repousar o almoço na cama e tenho tempo para meditar com barulho cara arriba. Busco ideias novas e não acodem mais que lembranças velhas. De repente surge no meu miolo esta pergunta: que diferença existe entre um país agrícola que lavoura com bois e vacas e outro que tem por motores de sangue o burro e a mula? Ofereço-vos o entretenimento que respondereis. Aí é uma forma com o verbo que os galegos colocam, respondereis, nós vamos falar respondereis, seria assim em português, porque o que a mim me ocorre é muito longo de dizer. Para comemorar esse dia, tem lugar um comício socialista e fará o deputado que mais trabalhou nas constituintes para levar adiante a badalada lei de reforma agrária. E eu devo assistir. E aqui presume-se que ele assistiu, né, o comício e depois ele volta para escrever. Eu já voltei do comício e já sei que os socialistas têm a preocupação de resolver os problemas dessa terra de latifúndios, regida por um bárbaro sistema feudal. Os oradores falaram ao coração dos castuos. O que é castuos? Lavradores extremenhos. Então, a forma como eles apelidavam os agricultores da Extremadura. Castuos. Tá bom, vamos voltar. Os oradores falaram ao coração dos castuos e deram-lhes as esperanças de uma vida melhor. Também falaram ao meu coração de homem. Mas saí do comício a cogitar na desventura dos lavradores da Galiza, que não são operários nem patrões, que não podem avencelhar os seus problemas vitais à preocupação dos grandes partidos de classe, e que, portanto, verão as suas reivindicações à margem do balbordo revolucionário que inça esta Espanha anacrônica, detida no regime patrimonial que teve por origem a usurpação e a conquista. Pode, por acaso, o Estado centralista, filho desses páramos e calcinados, preocupar-se de outra coisa que não seja transformar a estrutura dos seus latifúndios, tirando a terra a quem não a trabalha, para constituir, por fim, a classe agrícola de que necessita? Não, o Estado atual não tem lazer para se ocupar do problema minifundista da Galiza, embora este apareça atingido de terríveis injustiças e o seu desarranjo tenha fácil solução desde que se aceite a necessidade, mas como a Galiza não é uma estepe e os seus problemas são minoritários, ficará sempre excluída do interesse nacional enquanto a lei for única. Quem é que pode, pois, salvar a Galiza? A Galiza mesma. Como? Com um grande partido político nitidamente galego. E para quê? Para que a nossa terra conquiste o direito a legislar para si mesma. E quando contaremos com esse grande partido? Quando os nossos lavradores abrirem os olhos e deixarem de votar em quem não compreende a nossa diferenciação. Ele falou isso, essa primeira parte, ele escreveu isso em 1934, se eu não me engano. Eu estou editando isso em 2025. E o partido principal que ganha a várias eleições continuamente é o Partido Popular. É um partido centralista que representa os interesses da capital, de Madrid, que nunca esteve muito preocupada ou quase nada com a Galiza, né? Então, esses dirigentes do Partido Popular se fazem de galegos, tal. A maioria deles não sabe nem falar muito bem galego. De repente aprende galego com os empregados, né? Então eles fazem parte de um extrato, de uma estrutura social castilhano falante, que menosprezam as próprias pessoas da Galiza. Mas eles têm um convencimento muito grande, eles têm um aparato da imprensa, têm um aparato da indústria, de empresários, né? Tem toda uma estrutura governamental por trás de tudo. E
as pessoas se convencem que eles são salvadores, que eles são o melhor para a Galiza, né? E tá isso. E tá aí a Galiza nesse atraso, né? A gente pode passar aí um dia discutindo sobre vários problemas que a Galiza sofre hoje, mas o problema começa em saber votar. Valeu? A gente em outro momento continua com o quadro quinto do Sempre na Galiza. Valeu? Tchau! Todo começa